Bem-vindos à segunda aula do módulo de Psicologia e Neurociência, e hoje a aula é sobre hábitos e vícios, como eles podem arruinar sua vida ou te levar para o próximo nível. Indo direto ao ponto, lembra que na última aula eu disse que nosso cérebro é uma máquina de fazer cálculos e economizar energia? Então, o hábito entra justamente nesse sistema. Imagina se você tivesse que pensar para cada mínima decisão do seu dia. Imagina se toda vez você tivesse que racionalizar na hora de escovar o dente, de amarrar os sapatos e tal. Se eu tivesse que tomar decisões o tempo todo para cada mínima atividade, eu gastaria muita energia. Daí entra o hábito. Entra essa automatização do processo. Hábito nada mais é do que automatizar processos. É você pegar, fazer uma trilhazinha neural, é assim que faz? E já fazer direto, sem ter que racionalizar, sem ter que passar pelo filtro da razão toda vez que for executar aquele comportamento. Daí essa energia racional, essa energia de raciocínio, de pensamento complexo, de pensamento lento, fica para decisões importantes. Tá, e qual o problema desse sistema então? Parece muito bom para ser verdade, né? Parece que, porra, é perfeito, eu economizo energia, tá tudo, as coisas fluem bem, eu não preciso ficar pensando para cada coisa que eu faço. Então, onde isso dá problema? Isso dá problema quando você automatiza os comportamentos errados. Dá muito problema quando você se habitua a executar os comportamentos que te afastam dos seus objetivos, que te fazem mal para você, e depois você não consegue mais voltar atrás. E como geralmente nós nos habituamos a fazer a coisa errada? Como a gente automatiza esses comportamentos errados? Quando vivemos no hedonismo. E o que é hedonismo? É essa busca pelo prazer insaciável, é o prazer pelo prazer o tempo todo. Quando você busca prazeres rápidos e fáceis, você automatiza comportamentos disfuncionais, e aí você caga teu sistema do hábito todinho. A diferença do hábito pro vício é que o hábito são comportamentos que não te trazem prejuízos assim. Pode ser que não seja o melhor comportamento automatizado, mas ele não te traz prejuízos no curto, no médio e longo prazo. Já o vício, não. O vício, você tem consciência que ele te traz problema, que ele te traz prejuízo, que ele acaba com a tua vida e mesmo assim você não consegue parar. É aquilo, é uma coisa que te domina, um comportamento disfuncional que te domina. E isso é o vício. Presta atenção aqui. As recompensas de valor, as recompensas que realmente importam, fazem da sua vida melhor, que te trazem realização, são aquelas que vão vir de muito esforço, com pouquíssimo prazer instantâneo naquele momento, né? Mas que no longo prazo vão te trazer essa real satisfação. Então tudo que é prazer muito rápido, muito fácil, vai te trazer dor, vai te trazer desconforto no longo prazo, e o inverso é verdadeiro. Todo comportamento que você tiver que construir, que executar, que ter aquela labuta, e naquele momento não é muito prazeroso, lá na frente vai trazer realização. Você pode pegar isso para estudo. Cara, não é empolgante pra caramba estudar no primeiro momento. Não é empolgante pra caramba você fazer dieta, você treinar todo dia, você se aprimorar enquanto você desenvolver qualquer habilidade, aprender a tocar um instrumento. Tudo isso que é desafiador nesse primeiro momento, que é difícil, é custoso, lá na frente, né, no acumulativo, no tijolinho por tijolinho, lá na frente te realiza. Você fala, caramba, você tem orgulho do que você construiu. Enquanto os prazeres momentâneos, instantâneos, são como uns castelos de areia. Assim some, assim cai, e não se sustenta. E como é que esses prazeres rápidos me trazem dor? Vou te explicar um sistema. Lembra do sistema dopaminérgico que eu falei na última aula? Então, quando você come comida hiperpalatráveis, aquelas guloseimas mega gostosas, pizza, hambúrguer, tanto faz. Como você bebe bastante, fica muito tempo em redes sociais. Quando você executa esse comportamento, faz muito sexo, toma muito. Tudo que é muito prazeroso, uau, ou desmedidamente, isso acontece um fenômeno chamado saturação dos receptores de dopamina. Pergunta, o que é saturação dos receptores de dopamina? Quando você joga muito prazer, perde a sensibilidade. Você que toma café, eu não tomo café. Vocês tomam café. Já percebeu que no início, quando uma xicrezinha de café você tinha um efeito uau, e com o tempo você teve que jogar mais café para ter aquele mesmo efeito, e talvez hoje em dia você não tenha aquela brisa do café inicial, aquele efeito forte, aquele bah do café, que meu Deus do céu, eu tô ligadão, muita energia, muito foco, entende, sabe? Esse efeito que eu tô falando? Então, o que acontece? Você não tem mais esse efeito porque você saturou seus receptores de cafeína. Nosso corpo vai criando resistência. E quanto mais tem de uma substância, menos sensível ele fica a ela. Então, uma coisa que muitos fazem é o detox de dopamina. Também existe o detox de cafeína, que é você ficar um tempo, você se privar um pouco desse excesso de dopamina, esse excesso de cafeína, esse excesso de prazer, esse excesso de estímulo,
O seu corpo dizer, pô, tem pouco estímulo. Então precisa aumentar a sensibilidade para conseguir ter aquele mesmo equilíbrio, porque nosso corpo busca homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Então por que acontece essa saturação? Porque estava em excesso. Estava tirando o seu corpo do equilíbrio. Nós temos um equilíbrio entre prazer e dor. É necessário existir isso. Por quê? Quando você satura, você joga muito prazer, muito alegre. Oh, prazer demais, a vida é maravilhosa, não sei o que, euforia. Qualquer desconforto se torna muito desconfortável. Entende? Então é saudável ter níveis de estresse. Nívelzinho aqui. Você não pode ficar com estresse lá embaixo, tem com estresse lá em cima. Porque senão estresse agudo você adoece, estresse zero quer dizer que você não tá trabalhando, você não tem serviço, você não tem movimento. Então é importante ter um estressezinho. Por quê? Nossa vida é estressante, nossa vida tem demandas. E se você está acostumado com pouquíssimo estresse, qualquer mínimo estresse a mais se torna um sofrimento, meu Deus do céu. Então, à medida que você bota muito prazer, tudo se torna mais chato. Tudo que é desconfortável se torna mais confortável. Tudo que é difícil se torna ainda mais difícil. Quando você está com pouca dopamina não, os receptores de dopamina saturados, aquilo que era muito prazeroso deixa de ser tão prazeroso, e aquilo que era muito chato se torna muito chato, muito mais difícil de executar. Então acaba que você, além de não ter mais prazer como você tinha antigamente, você não consegue mais realizar as atividades. Então você fica uma pessoa que procrastina mais, fica mais preguiçosa, fica mais deprimida, fica mais insatisfeita com a vida. Então no final disso tudo, você jogar demais, tanto jogos eletrônicos quanto jogos de aposta, beber e tudo mais, todos esses coisas mega estimulantes, o que vai acontecer é, seu corpo, seu cérebro vai criar uma resistência à dopamina, uma resistência à motivação, a esse prazer. E aí, atividades do dia a dia, atividades custosas, como estudar, ler, caminhar, andar pela natureza, já praticar atividade física, fazer uma boa alimentação, tudo isso que é custoso, que geralmente é mais difícil, vai se tornar ainda mais difícil. Então, ter muito prazer vai te fazer ter menos motivação e menos satisfação com a vida. Então precisa ter um equilíbrio. Não tô dizendo que você tem que cortar o prazer e sua vida ser um porre, ser chata pra caceta o tempo todo. Não. Tô te dizendo que é necessário ter equilíbrio. E seu corpo busca a homeostase, busca esse equilíbrio. Nem excesso e nem falta. Caminho do meio. E outro detalhe, nós podemos nos viciar em qualquer coisa, inclusive em pessoas. Por isso que términos de relacionamento dói tanto, porque são muito parecidos com a abstinência. Porque você moldou toda a sua vida com aquela outra pessoa, você tem vários hábitos e rotinas em conjunto com aquela pessoa, e quando ela se vai, quando isso se rompe, quando isso se quebra, além das projeções de futuro, tá? Não tô nem entrando nesse âmbito. Só do presente, só das rotinas que você tinha em comum. Tipo assim, você tinha vários sistemas ligados àquela pessoa. Vários sistemas de alegria, de prazer, de satisfação. E aí quando ela se vai, é como um pedaço da sua rotina se vai também, é um pedaço de você se vai também. Então sim, dói como uma abstinência, como a perda de um vício, de uma droga. Mas isso é tema para outra aula. Se vocês quiserem uma aula sobre relacionamento, sobre término, a neurociência da paixão, do amor, das relações afetivas, das relações românticas, eu posso fazer assim, é só pedir nos comentários, tá? Então vamos voltar pro foco, porque não vou falar sobre isso hoje. E uma concepção errada que muitas pessoas têm é que a gente só cai em vício por conta do prazer. E na verdade não. Também nos faz cair em vícios é a fuga da dor, fugas emocionais. Muita gente usa comida não para ter prazer, mas para preencher vazio. Muita gente vai com muitas drogas também para preencher vazio. Porque o mundo é dolorido. O mundo nos traz situações que nos desafiam, que nos colocam em estados emocionais duros, assim. Que doem, que machucam, que nos desafiam. E aí nós queremos um acolhimento. E às vezes a gente não tem esse acolhimento em pessoas. Não temos esse acolhimento em hobbies. E realmente, às vezes, nosso acolhimento é buscar uma substância, um comportamento que muitas vezes não é funcional. Tudo bem você comer um chocolatinho quando você tá triste. O problema é você matar uma barra inteira. Tudo bem você querer comer um hambúrguer quando você tá meio chateado. Não é que você não pode comer 2, 3, isso, 4, 5 vezes na semana. Então você tá chateado 5, 6 vezes na semana, tem alguma coisa errada. Isso vale pra todos os vícios. Tem gente que, não, tô só jogando um joguinho. Quanto tempo você passa nesse joguinho?
4, 5, 10 horas, 12 horas do meu dia. Tem muitos jovens que estão 12 horas nos jogos eletrônicos, assim. Isso não é saudável, isso é fuga emocional. Como é que tá a situação em casa? Como é que tá o mundo emocional dessa pessoa? Então, a provocação que eu quero trazer aqui é quais dos seus comportamentos diários para você cuidar de você, são para o seu bem, para sua evolução, e quais deles são para preencher suas fugas emocionais. E comportamentos você está executando para evitar o sofrimento, para ser anestesiar as dores do mundo. Porque se a maioria dos seus comportamentos forem para ser anestesiar as dores do mundo, ou para tentar suportar o trabalho que você não gosta, ou para tentar aguentar o curso que você está cursando e não vê propósito, que já está te machucando há muito tempo, ou para aguentar um relacionamento que tá uma merda, se for para, sei lá, para lidar com a família totalmente estruturada que tudo quer nas tuas costas, pensa, analisa, senta, escreve. É o caderninho dos hábitos, o caderninho dos comportamentos. Enumera os comportamentos que você tem no seu dia, os hábitos, aquilo que você faz todo dia. Quais deles te levam a ser uma pessoa melhor e quais deles te são só para se anestesiar. E alguns desses comportamentos que são só para se anestesiar te prejudicam no médio e longo prazo. E no fundo a gente sabe. Pô, mas eu não sei se é diferente, cara. Às vezes uma terapia cai bem, às vezes um hobby cai bem, às vezes tentar instalar um hábito construtivo cai bem. Tá bom, agora eu já expliquei, contextualizei um pouquinho do que são hábitos, do que são vícios e como mudar esses hábitos e vícios, como resolver esses problemas. Vou te dar algumas soluções. Primeiro, para formar bons hábitos, você já deve ter ouvido que são necessários 21 dias, certo? Então, meio que isso é uma meia verdade. Por quê? Depende, é um grande depende. Para alguns comportamentos que você gosta, para alguns hábitos que você tem um apreço, que você tem uma. Realmente te trazem coisas boas, pode ser mais rápido. Como para alguns hábitos que são desafiadores, pode ser mais lento. Como assim, Bruno? Vamos lá. O nosso cérebro se molda. Isso se molda mesmo, como se fosse uma massinha de modelar. Fisicamente a mudança acontece por um fenômeno chamado neuroplasticidade, que nada mais é que essa mudança física que o cérebro sobe, seus neurônios, suas células cerebrais, as ligações que acontecem, porque os neurônios são célulazinhas e tem várias perninhas, e dependendo dos estímulos que você dá, das experiências que você passa, elas vão se conectando em conexões cada vez mais complexas. E aí acontecem as sinapses. O que são sinapses? São conexões. São neurônios, células separadas, que se conectam. Aqui um neurônio se conecta em um neurônio, se conecta em outro, se conecta em outro, se conecta em outro, e vira uma grande rede. Imagina uma teia de aranha muito complexa. São as sinapses, são essas conexões entre neurônios. E isso acontece por meio da neuroplasticidade. Lembra esse nome? Neuroplasticidade, isso é muito importante. É o fenômeno que permite que você se adapte, que você mude. Então, Bruno, você acredita na transformação das pessoas? Acredito. Só que é rápido? Não. É fácil? Não. Demanda muito esforço? Sim. Demanda sustentar uma experiência, novos comportamentos, novas experiências por muito tempo? Sim. Então, isso nem é foco da aula, mas eu vou te passar um alerta. Uma pessoa que te disser que mudou, olha para os ambientes dela. Ah, ela mudou de ambiente, ela pode frequentar os antigos lugares e está frequentando novos lugares? Ponto positivo. Ah, ela parou de andar com certas pessoas e está andando com novos tipos de pessoas? Ponto positivo. Ah, ela tá no dia a dia dela, a rotina dela mudou? Mudou. Ponto positivo. Agora, se essa pessoa continua frequentando os mesmos lugares, convive com as mesmas pessoas, tem a mesma rotina, os mesmos comportamentos, ela não mudou. Tá? E ninguém muda assim de uma hora para outra. Pode acontecer de uma pessoa ter uma mudança rápida, depende do quão traumático foi a experiência, tanto bem quanto pro mal. Se a experiência for muito forte, tem pessoas que, numa experiência de quase morte a pessoa muda completamente, acontece porque a neuroplasticidade, eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais pra frente, ela acontece por dois caminhos, ou por repetição, ou por impacto emocional da experiência, tá? Então, se você gostar muito daquela experiência, se ela for muito impactante, emocionalmente vai te levar a um pico, ela vai fazer essa transformação ser mais brutal e mais rápida. Tanto que traumas mudam personalidade de uma hora para outra. É muito rápida a mudança quando acontece um trauma, porque a força emocional de um trauma muda toda a estrutura. Então, se essa pessoa está dizendo que mudou, continua frequentando os mesmos lugares, tendo os mesmos comportamentos, tendo a mesma rotina, tendo o mesmo ciclo de amizade, ela não mudou.
Agora, se mudou tudo isso, se ao longo de um processo, de um tempo, ela mudou todos esses aspectos, é possível a mudança sim, porque o cérebro dela mudou. As conexões dela se remodelaram, tá? Então, como eu adiantei, como essa mudança cerebral acontece? Por dois caminhos: repetição ou impacto emocional. Isso serve muito para aprendizagem. Para você aprender uma habilidade nova, se você gosta daquilo, se você tem paixão por aquilo, por exemplo, tem uma matéria com certeza tem uma matéria nessa escola que você gostava muito e outra que você não gostava tanto. Essa que você gostava muito, provavelmente você tinha uma facilidade em aprender. Essa que você não gostava tanto, provavelmente você não pegava tão bem. Um exemplo muito comum é matemática. A maioria das pessoas não gosta de matemática. E a maioria das pessoas não consegue entender matemática. Demora para aprender, demanda um esforço, porque ela não gosta. Agora, se essa pessoa gosta, por exemplo, de geografia, ela vai aprender muito fácil, ela vai memorizar e entender os novos conceitos muito fácil. Por quê? Tem emoções positivas ligadas àquela matéria. E um precursor da nossa memória são as emoções. Assim, Bruno, não tô entendendo. Vamos lá. Quanto mais sensações, quanto mais emoções, quanto mais sentimentos aquele momento tiver, por exemplo, se você for num parque com seus pais, você tá muito, muito feliz. Pode ser que você lembre disso pra vida toda. Agora, quando você tá no busão indo pro trabalho, você lembra de cada dia no busão indo pro trabalho? Você lembra dos detalhes? Não. Porque não tem emoção envolvida naquilo ali. Não tem sentimento, não tem carga emocional. Você tá só ali no automático esperando chegar no trabalho. Mas se entrar alguém pra te assaltar, aí você vai lembrar. E, então, lembra. Emoção é precursor da memória. Então, quanto mais emoção, quanto mais sentimento, com mais carga tiver aquele momento específico, mais estimulante será para o seu cérebro e maior serão os indicadores de que aquilo deve virar uma memória, daquilo deve ser lembrado, tanto pro bem quanto pro mal. O sistema nos impediu de morrer. Quando você bota o dedo na tomada e toma um choque, você nunca mais bota, porque teve emoção envolvida naquilo, teve um estímulo forte, entendeu? Tá, mas agora é pra estudar coisas que eu acho um porre. Como é que eu estudo então? Como é que eu aprendo? Aí é repetição. É treino, 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 treino. Quando você mecanicamente fica socando aquele estímulo lá, fica toda hora indicando, preciso aprender isso, preciso aprender isso, preciso aprender isso, mesmo que tenha pouca emoção, mesmo que você nem goste muito daquilo, por repetição, por treino, 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 aquilo virará uma memória. Aquilo virará um comportamento, aquilo virará um aprendizado. Então, se você precisa aprender algo que você não tem muito interesse, que você não gosta, mas você precisa aprender, você vai ter que treinar, treinar e treinar. Vai ter que repetir, repetir, repetir. Mas quem treina, treina. Então, dependendo da atividade que você está executando, do quão estimulante ela é, você pode aprender em menos de 21 dias, pode em menos de 21 dias virar hábito, pode. Ou pode chegar, em média, a 66 dias. Seriam 2 meses. 2 meses fazendo aquilo todo dia até começar a automatizar esse comportamento. Só que há casos, dependendo da pessoa, dependendo do comportamento, dependendo do aprendizado, é tão chato, é tão extenuante, é tão penoso, tão pesaroso, que pode levar até 270 dias. São 9 meses. Você pode ficar 9 meses tendo que executar uma atividade todo dia, na força da vontade, na disciplina, mesmo com a motivação às vezes nem estando muito alta, mas porque você quer, você tem um propósito naquilo, pode levar 9 meses até isso ser fixado, até isso ser automatizado. Então não é porque você fez 10 dias e não deu resultado, ou você. É muito difícil que. Mano, se eu só fez 10 dias, tá? Dependendo da atividade, você vai ter que fazer 9 meses. Tem essa mentalidade. Então qualquer projeto, bota 9 meses no mínimo. Provavelmente você vai automatizar antes. Provavelmente vai ficar fácil antes de 9 meses. Mas pode ser que leve 9 meses pra finalmente automatizar. Então pega essa escala. 21 dias para atividade que você gosta, que você vê valor, que você tem um estímulo positivo. E até 9 meses para atividades que não são tão estimulantes, que são muito pesarosas, muito penosas, mas que precisam ser feitas. Tá bom, agora eu já entendi como os hábitos se formam. E agora eu quero entender como manejar os vícios. Como, né, finalmente me livrar desse mal. Eu vou te dar 3 formas de manejar vícios, tá? Forma 1, dificultar o acesso. Como assim dificultar o acesso? Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem vício em chocolates, que você é um chocólatra, que você é uma chocolatra, que você, porra, chocolate pra mim é o meu mundo, assim, quando eu pego, eu amasso uma barra de chocolate inteira. Eu como um chocotone inteiro, eu como um pudim não, pudim não é de chocolate. Eu como um mousse, sei lá, alguma coisa de chocolate. Se você tiver ele em casa,
você estiver chegando estressado do trabalho, pô, a chance de você abrir a geladeira, abrir o armário e comer aquela barra toda, comer aquele chocotone todo, é muito grande, porque tá fácil o acesso. Agora, você chega em casa, não tá muito bem emocionalmente, você quer descontar no chocolate. Aí você abre a geladeira, você abre o armário, não tem. A chance de você ir até o mercado, se deslocar até o mercado, pegar o chocolate, enfrentar uma fila, pagar o chocolate, trazer de volta para casa, para daí então comer, é muito menor. Porque seu cérebro vai fazer um cálculo. Quanta energia eu vou gastar para pegar esse chocolate? Ah, vou ter que fazer maior rolê, vou ter que fazer maior viagem, maior jornada. Então não vale a pena. Mas, se tiver do lado da geladeira, é só levantar ali e pegar. Então, qualquer comportamento que você quer deixar de executar, qualquer vício que você quer deixar de executar, o passo número um é dificultar o acesso. É tornar aquilo ser mais difícil de ser conseguido. Porque seu cérebro é uma máquina de fazer cálculos e economizar energia. Quanto mais energia tiver que gastar para executar tal comportamento, menor a chance de ele executar aquilo. Então, o oposto também é verdadeiro, Bruno. Se eu quero instalar um bom comportamento, a melhor tática é facilitar o acesso a ele? Sim. Quer ir pra academia depois do trabalho, que é algo difícil? Já deixa a tua roupa de academia em cima da cama ou da mesa. Deixa o sapato prontinho, deixa tudo pronto. A coqueteleira, a camisa, short, a meia, o sapato, todo o aparato que você vai precisar, deixa tudo prontinho. Pra quando você chegar em casa, você falar, pô, só tem que tirar a roupa aqui, trocar, deixa, tira a roupa, joga em cima do sofá, sei lá, bota a roupa da academia e vai embora. Porque se pensar demais, tu não vai. Entende? Facilita porque tu quer bom e dificulta. Ó, grava isso, por favor. Facilita o acesso àquilo que te fortalece e dificulta o acesso para aquilo que te enfraquece. Ponto. Tem uma coisa em mente. Força de vontade não vence vício. Força de vontade não vence vício. Por quê? No início do dia, seu cérebro tá a milhão. Se você dormiu bem, óbvio. Você tá racional, você consegue tomar decisões, você tá com maior clareza mental. Ao longo do dia, onde você tá passando por vários estresses, várias ansiedades, vários perrengues, essa força mental vai caindo. Por isso que a maioria das pessoas faz cagada no final do dia, depois do expediente. Ninguém acorda de mais cedo falando, ah, vou fazer merda. Vou fazer uma titica. Não. Geralmente no final do dia, a pessoa já tá cansada, a força de vontade já foi, você teve que teve que usar muito essa força de vontade. Mas que a força de vontade, ela é um músculo. Ao longo do dia, você vai usando esse músculo. No final do dia, ela tá exaurido. Ele falha. E aí, problemas acontecem. Erros acontecem com maior frequência. Então, entenda que na força de vontade, no grito, você não ganha do vício. O vício você ganha com estratégia, com métodos. Sendo mais inteligente do que ele. Entendendo a natureza dele e manejando, traçando comportamentos e estratégias que vão contra ele, tá? Não vai tentar ganhar na força de vontade que não vai ter jeito. No início do dia você pode até resistir, mas no final do dia, depois de muita raiva, depois de muito estresse, depois de muito desgaste emocional, tu vai te vencer. Segunda coisa sobre o vício, segunda estratégia. Entenda que a fraqueza sempre estará lá. Como assim? Depois que a trilha neural é criada, depois que o caminho neural é criado, depois que a fraqueza é instalada, que esse comportamento é instalado, ele nunca some de fato. Ele vai estar sempre lá. Como um vírus adormecido, como um vírus oportunista. Ele só precisa que o seu sistema imunológico caia, tem uma brechazinha que ele vai lá e te ataca. Imagina, por exemplo, a herpes. Alguém que é da área da saúde deve entender. A herpes é um vírus que está sempre aí. Ele está sempre, depois que você é contaminado, ele fica quietinho, adormecido aí. Se sua imunidade cair muito, às vezes por um desgaste emocional, às vezes por uma sobrecarga física, não importa o motivo, ela estoura, ela pipoca. A mesma coisa é um vício. Depois que essa trilha neural, que esse caminho neural é criado, depois que você já executou esse comportamento várias vezes, e seu corpo já sabe que, quando eu fico mal, eu vou por esse caminho. Quando eu fico mal, eu uso dessa substância. Quando eu tô muito mal, eu bebo. Quando eu tô muito mal, eu como. Quando eu tô muito mal, eu saio. Quando eu tô muito mal, eu transo adoidado. Não importa o caminho que você pegue. Depois que essa trilha é criada, ela nunca mais é desfeita. Ela pode ser enfraquecida, mas nunca mais ela é desfeita. Então tenha consciência que esse caminho tá sempre aí. Então, é o famoso orar e vigiar. Depois que você já entrou no erro, pra você cair de novo no erro é muito mais fácil. Então você realmente tem que entender que, tá bom, agora, uma vez fumante, eu sempre vou ter propensão de voltar a ser fumante? Sim.
Então, para alguém que nunca fumou, é muito mais fácil ficar sem fumar do que para alguém que já foi fumante. Um exemplo muito comum, imagina um alcoólatra que ficou 20 anos sem beber. Mas se ele colocar uma gota de álcool, tomar uma dose, todo o impulso de beber vem e o domina muito forte. Vem mais forte até do que na época que ele bebia, tá? E vai juntar todo o efeito abstinência, tudo de uma vez, a dependência do corpo. Porque o seu corpo, ele ficou não só quimicamente viciado naquela substância, mas comportamentalmente condicionado àquilo. Aquele comportamento traz benefícios aparentemente, entende? Aquele traz alívio para as dores dele. Então, tira, anestesia o peso do mundo. Então, se ele voltar a executar esse comportamento, voltar a executar essa fuga emocional, bom, então o que que eu faço? Vamos lá. Module o seu ambiente. O que que é modular o ambiente? Se afastar de pessoas que te ancoram no vício. Você ouvir seu problema com bebida, você tem que se afastar de pessoas que levam pra beber, que postam sobre bebida o tempo todo, e sempre estão chamando pra dar rolê. E vou ser muito sincero com você. Todo comportamento, todo vício, realmente ele não tá sozinho, sabe? Ele tem pessoas que te ligam a ele. Por exemplo, o vício de beber. Ele pode te ajudar a interagir socialmente. Aí você é uma pessoa muito tímida, quando você bebe, você se solta. E aí, você socialmente é aceito, você socialmente consegue interagir. E claro que você não quer deixar de interagir socialmente, mas o mecanismo, a muleta que você está usando não é funcional. É melhor buscar uma terapia para trabalhar essa timidez, para trabalhar essa insegurança, do que ter que ficar usando álcool toda vez. Se essa galera, você precisa de BP para interagir com elas, talvez você não tivesse estar nesse lugar. Você precisa estar bêbado para mim ser minimamente sociável. Isso diz muito sobre o ambiente que você está interagindo também. Então, se afaste de pessoas que te ancoram nesse vício. Tira esse estímulo de todo jeito. Rede social. Bota não tem interesse. Vai no, sabe, filtra teu algoritmo. Coloca ali nos seus pontinhos. Não tem interesse. Não quero saber disso. Não quero ver mais disso. Por quê? Se essa informação ficar chegando na sua cabeça, você vai ter vontade. Seu problema é pornografia. E tem um monte de garota no Instagram que você segue. Ou de homem no Instagram que você segue. Que fica postando coisa semi-nu, semi-nua. Não vai dar certo. Você vai sentir esse estímulo, você vai sentir essa vontade, você vai sentir esse ímpeto. Então, admita a sua fraqueza, tá? Eu tenho problema nisso. Não, e não vou deixar isso chegar até mim. Então, você vai limpar a sua rede social, vai limpar do estímulo digital, do estímulo físico também. Cara, se a pessoa tem muito desses papos de sacanagem, de bebida, de droga, de guloseima, basta. É pelo seu bem. Ah, mas o fulano é meu amigo de anos. Cara, é esse amigo de anos que tá te levando pro buraco. Vai ter que se afastar. Vamos ter que filtrar essas pessoas. O que que fulano te agrega? O que que fulano te leva pro lado ruim? Filtra. Se afasta. Aceite que bater de frente com um vício pra ganhar na mão é uma guerra perdida. Tem que modular seu ambiente, você tem que controlar os fatores que te cercam. Para que isso não venha te dominar. Você vai ter que evitar o vício. Ah, então não vou ganhar um vício na força de vontade, eu sou guerreiro, eu sou guerreira, eu vou ganhar. É muito mais inteligente, é muito mais eficaz você se afastar. Isso serve não só pra vício, mas pra relações também. Às vezes você não vai ganhar no grito, você não vai ganhar pedindo pra pessoa mudar, você não vai ganhar mostrando tudo que tá de ruim, como aquilo tá te machucando. Às vezes o melhor caminho é você se afastar. Às vezes a pessoa, quando perceber que te perdeu de fato, você sustentar esse afastamento, ela vai mudar. Mas você não pode contar com isso, tá? De novo, foi pro mundo das relações. É porque tem muito a ver. O relacionamento é comportamento. Então tem muitas coisas entre hábitos e vícios que se correlacionam com relacionamentos amorosos, românticos, familiares, amizades e tal. Mas vamos agora pro terceiro pilar. Agora eu diria que a estratégia mais eficaz que existe contra o vício, que é substituir um vício pelo outro. Como assim substituir um vício pelo outro? Imagina uma pessoa fumante. E às vezes por recomendação médica, por pressão da família, porque ela sentiu alguns sintomas pesados, ela decide começar a correr. Praticar corrida.
Que acontece? À medida que essa pessoa for correndo, ela for pegando o gosto pela corrida, ela for fortificando esse hábito, vai acontecer um fenômeno interessante. Ela vai naturalmente perceber que o cigarro atrapalha a evolução dela na corrida. O cigarro vai começar a pesar. E no cérebro dela vai acontecer um cabo de guerra entre o prazer, a satisfação e o alívio que o cigarro traz versus o prazer, a satisfação e o alívio que a corrida traz. Essa ela pensa, pô, pra eu ter mais satisfação, mais alívio, mais qualidade de vida com a corrida, eu preciso largar isso aqui. Porque esse comportamento, esse vício, atrapalha a evolução desse que tá me. Esse aqui me aprimora, esse aqui me enfraquece. E esse aqui tá me trazendo mais benefícios ainda. Então o que acontece? Nessa gangorra, começa a cair. Então, naturalmente, essa pessoa vai começando a diminuir o uso do cigarro à medida que ela vai evoluindo na corrida. E uma coisa retroalimenta a outra. À medida que ela evolui na corrida, ela tem mais estímulo, ela tem mais satisfação com a corrida. Então ela vai querer correr mais, ela vai querer fumar menos. E o cigarro perde função. Que antes o cigarro era para aliviar o estresse, era para ser acolhimento emocional, era para ser. Não sei, às vezes socialmente ela fumava para trocar uma ideia. Porque às vezes um fumódromo, uma pessoa fuma socialmente. Então, só que agora ela tem amigos da corrida, ela tem pessoas que ela entra em contato com a corrida alivia o estresse, a corrida alivia a ansiedade. Pronto, perdeu função. Então pensa que o cérebro é uma máquina lógica. Cada comportamento tem uma função, cada comportamento tem um custo e tem benefícios. Pensa nessa perspectiva. À medida que esse perdeu função e só me prejudica, e esse tem várias funções e só me engrandece, racionalmente, logicamente, o cérebro se remaneja por meio da neuroplasticidade, se remonta e esse vício fica de lado. Esse aqui. Só que entra um ponto interessante, tá? Caso essa pessoa pare de correr, aí eu vou fazer uma ancoragem agora com a pandemia. Muita gente caiu em velhos vícios na pandemia. Por quê? Porque os comportamentos funcionais não poderiam ser executados. Não dava para ser executado. A pessoa estava em lockdown, estava em quarentena. Ela não tinha o aparato social, ela não tinha mais o trabalho dela, ela não tinha aquele ambiente de trabalho, ela não tinha aquele ambiente de estudo, ela estava no EAD, no estudo EAD, no trabalho EAD, tendo que conviver com a família, que às vezes é um ambiente muito estressante. Ela não tinha nenhum comportamento funcional que antigamente ela tinha, ela não conseguia ir pra academia, ela não conseguia correr na rua, ela não conseguia praticar algum esporte, ela não conseguia, nem a alimentação dela estava regulada, porque agora ela estava interagindo com a família, ela estava sozinha, não importa. Todo aquele ambiente funcional que antes ela não tinha mais. É como uma pessoa que antes tinha um vício de fumar, desenvolveu o hábito de correr, ou até ficou viciada em correr, e agora não pode mais correr. O que acontece? Ela não tem mais esse comportamento funcional que trazia alívio para o estresse, para a ansiedade, e socialmente trazia esse benefício. Ela não tem mais isso. Onde ela vai? O caminho mais fácil. O caminho que ela tem. Cigarro. Muitos foram pra bebida, muitos foram pra pornografia, muitos foram pra drogas como um todo, muitos foram pra jogos eletrônicos. Por quê? Era um ambiente estressor. Era um ambiente de desamparo. O ser humano é um ser social. O isolamento social é uma tortura. Não é à toa que nas prisões, quando você quer unir um preso, você coloca ele na solitária. Poucas pessoas conseguem ficar bem sozinhas. Conseguem ficar em solitude. A maioria sente solidão. Solidão é um veneno pro cérebro. Solidão mata o ser humano. Literalmente mata. Então, quando essa pessoa não consegue ter o comportamento dela funcional, ela vai pedir funcionais para ter alívio, para ser anestesiada do peso do mundo. E a pandemia foi um evento de estresse, por vários fatores. Muita gente com medo de morrer, muita gente com medo de perder parente, muita gente com medo de perder o emprego, muita gente perdeu o emprego. Então, bebida, pornografia, comida, cigarro, drogas, jogos, tudo isso se tornou o alento que a pessoa tinha. Se tornou remédios antidepressivos, tá? Tarja preta, só abusou de tarja preta, eu tava esquecendo deles também. Então, fica, ó, presta atenção, volta aqui. Ó, me ouve, olha só. Se você tem um comportamento funcional, mas antes você tinha um vício, por algum motivo você parar de executar esse comportamento funcional, parar de treinar, parar de dormir bem, parar de comer bem,
parar de se exercitar, parar de conversar, de ter aquela roda de amigos, ter aquela roda de apoio, aquele ciclo de apoio. Se você largar essas coisas, o vício tá aí. Porque o peso vai vir. Se você não tá com a terapia em dia, você não conseguiu sanar velhas questões do passado, a partir do momento que você não conseguir executar esses comportamentos funcionais, esses comportamentos protetores, esses disfuncionais, esses vícios, eles vão vir com força. A tentação virá. Vai falar no teu ouvidinho. Você vai cair. Então, preste atenção. Aquilo que te fortalece não para por nada. Se tiver que parar, volta o mais rápido possível. Porque aquilo que te enfraquece, tentação, as sombras, elas viram. Parece até um papo meio religioso, filosófico, mas é real. Eu tô falando de neurociência. Se você não pegar o caminho bom, nossa tendência do cérebro é pegar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, geralmente, é o caminho dos prazeres rápidos. Que nos trazem dor. Que nos colocam nesse lugar de resistência dopaminérgica. Então, olha aqui. Presta atenção. Cuida de você. Rastreia os comportamentos disfuncionais. Rastreia os comportamentos que te trazem um alívio momentâneo, mas que no médio e longo prazo estão te adoecendo, estão te enfraquecendo. Busque executar comportamentos que te engrandecem. Não é fácil, não é rápido, não é simples, mas é necessário. Eu te dei 3 formas de vencer vícios. Primeiro, dificulta o acesso. Segundo, entende que a fraqueza tá lá e modula seu ambiente para essa fraqueza não se jogar na sua cara o tempo todo. Terceiro, substitui um comportamento pelo outro. Não tenta ganhar na força de vontade. Não tenta se achar mais forte que o vício. Não. Seja mais inteligente. Não mais forte, mais inteligente. É um jogo de estratégia. Após toda essa aula, toda essa contextualização, após todo esse sermão, agora você não tem mais desculpa. Agora que você tomou consciência de como funciona todo esse processo, de todo esse mecanismo, você não tem mais aquela justificativa da ignorância. O ignorante não sabe. Ele executa aquele comportamento porque ele não sabe. Agora, se você executar, se você continuar no erro, é responsabilidade sua. É escolha sua. Então pensa bem. Antes você podia dizer, ah, mas eu não sabia. Agora você sabe. Então escolhe fazer diferente. Tá? Essa foi a segunda aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui. De novo, anotem, revejam, tem muito conteúdo aqui. Eu falei bastante. Eu vou deixar um resuminho, um material, como sempre. Mas preste atenção. Não fiquem só na teoria, não. Você pode ouvir isso aqui e falar, ah, então é assim que funciona, aprendi. Mas se você não executar, se você não mudar o comportamento de fato, se você não for pro mundo da ação, da materialização, nada acontece. Conhecimento tem aos montes, tá? Conhecimento não muda ninguém, senão o médico não fumava. Porque o médico sabe melhor do que ninguém os malefícios do cigarro. Então, só tomar consciência não é o suficiente. É necessário escolher fazer diferente. Fazer. Executar. Todo dia. Então é isso. Muito obrigado. Deixe sugestões de aula, de coisas que você querem ver, explicações que você querem que eu traga, de exemplos, de mecanismos. E é só o começo.